Salmo 35. Então o título aí da mensagem é Ninguém se compara ao Senhor. Ou outro tema que nós poderíamos dar a essa mensagem é o Deus que amaldiçoa a gente. No mundo que nós vivemos, em meio a essa pregação extremamente superficial que nós vemos em nossos dias, as pessoas não pensam nesta possibilidade de Deus pesar a mão sobre os homens malignos, né? Inclusive muitos crentes mesmo, que se dizem crentes, eles não acreditam nisso, né? Que Deus pode punir o seu próprio povo. Se nem o povo de Deus, né, aqueles que dizem ser povo de Deus, acreditam que Deus possa pesar a mão quando eles não obedecem ao Senhor, quando dirá então o ímpio, né? Se o crente, aquele que diz ser crente, não acredita, quando dirá o ímpio, vai acreditar que Deus há de punir os homens malignos? E aqui neste salmo, o grande rei Davi, ele vai orar ao Senhor e ele vai buscar ao Senhor, e ele aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele faz este salmo, né? Ele compõe esta oração, que muitos vão chamar aí de uma oração de maldição, onde ele vai pedir o peso das mãos do Senhor sobre os homens malignos, né? Que Deus possa, de fato, castigar os homens malignos, né? Então vamos ler aí Salmo 35, né? Que são aí conhecidos como salmos imprecatórios, que nada mais do que os salmos aí de maldição, né? Que clamam aí, porque imprecação é isso, é maldição. Vamos ler aí, Salmo 35, verso 1. Peço para você se concentrar aí, porque nós vamos ler todo o salmo. Então o título diz, né? Pedido de castigo para os ímpios. Senhor, defende-me dos que me atacam. Luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande, e levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Então preste atenção aí na entonação da oração, né? Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. No verso anterior ele diz que para Deus empunhar a lança e a flecha, ou seja, barre os meus inimigos. Que o Senhor possa frear os meus inimigos. E agora ele diz, sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam mal contra mim. Ou seja, baralha eles aí, Senhor. Sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois preparam-me sem motivo uma armadilha. Cavaram sem razão uma cova para mim. Venha a destruição inesperadamente sobre eles, e prenda-os à armadilha que prepararam. Ou seja, que eles caiam na própria armadilha, né? Caiam eles mesmos nessa destruição. Ou seja, aquilo que eles estavam tramando contra Davi, contra o servo de Deus, que eles mesmos pudessem ser pegos, né, nessas armadilhas. Então, veja agora aqui o tom, né? Então minha alma se regozijará no Senhor, e se alegrará na sua salvação. É claro que quando nós oramos, né, para Deus punir os inimigos, muitas pessoas talvez não tenham nem dificuldade, né? Porque o crente, muitas vezes, ele está querendo ali quase escorrendo veneno pelos lábios, né, pelo canto da boca dele. Mas não é com essa perspectiva, e não é nesse sentido de vingança pessoal que Davi está orando a Deus pedindo para que os inimigos fossem punidos. Porque inúmeras vezes eu e você, nós somos tentados a fazer esta oração no sentido, clamando uma vingança pessoal, né? Onde o ódio, o rancor está ali, nítido, por meio das nossas orações. Que não deveria ser assim. Aqui, Davi, e muitos dos salmos imprecatórios, Davi que os escreveu, se você vai olhar, mesmo com esse tom extremamente pesado, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós não vemos um Davi rancoroso, com o coração cheio de ódio. Se você se lembra daquele episódio onde Saul, por longos e longos anos, perseguiu Davi. Quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, Davi não fez. Davi não guardava esse ódio, não cultivava o ódio que muitos, né, embora contraditório, se intitulem cristãos, guardam em seus corações. Não, um coração cheio de ódio, de amargura, né? E não deveria ser assim, porque se Cristo nos perdoou, se você de fato se arrependeu dos seus pecados, Cristo te perdoou, e a sua transgressão para com Deus é infinitamente maior do que qualquer transgressão que qualquer ser humano possa cometer para comigo, com você.
Então nós não deveríamos guardar isso em nosso coração. Mas veja, como que ele diz, né? Como que ele está? Deus executando essa justiça, ele diz, olha, quando o Senhor executar isso, quando o Senhor pesar a mão sobre eles, verso 9, então minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, ó Senhor, quem é como tu, que livras o fraco de quem é mais forte, né? Quem és tu? E como tu, que livras o fraco de quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Testemunhas perversas levantam-se, interrogam-me sobre coisas que desconheço. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. Ou seja, descrevendo ali a dor, a angústia, a aflição, né? Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Então, mesmo que a atitude deles, né, quando eles estavam passando por problemas, Davi não retribuía ali com vingança. E aí no verso 14 segue, né? Agia como se fosse meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Mas, quando eu tropeçava, eles se alegravam e se uniam. Homens miseráveis, que eu não conhecia, uniam-se contra mim e difamavam-me sem cessar. Como zombadores, hipócritas, rangiam com maldade os dentes contra mim. Mais uma vez ele clama, né? Ó Senhor, até quando contemplarás isso? Livra-me da violência deles. Salva a minha vida dos leões. Então te darei graças na grande assembleia e te louvarei entre grande multidão. Não riam de mim os que por nada são meus inimigos, nem tramem com olhares os que me odeiam sem motivo. Pois não falam de paz. Pelo contrário, inventam palavras enganosas contra os que vivem quietos na terra. Ou seja, eram homens malignos, né? Escancaram contra mim a boca e dizem, nossos olhos viram. Tu viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te distancies de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Senhor, meu Deus, justifica-me segundo a tua justiça, e não se regozijem eles por minha causa. Não diga no coração, vede, cumpriu-se o nosso desejo. Não diga, acabamos com ele. Sejam envergonhados e juntos, cobertos de vexame. E os que se alegram com a minha desgraça, cubram-se de vergonha e de confusão os que me menosprezam. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam contínuo. Seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu povo. Então meus lábios proclamarão a tua justiça e o teu louvor o dia todo, né? Até aí. Então o título, como eu disse, né, ninguém se compara ao Senhor. Então não tente, primeira coisa que nós temos que olhar para esse texto aqui, porque algumas pessoas vão dizer, mas é o Antigo Testamento. Então, primeira coisa que eu e você temos que estar atento é não tente explicar os textos difíceis da Bíblia, né, colocando ali o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento é palavra de Deus, são palavras de Deus, constitui apenas um livro. Então, muitas pessoas, para tentarem manobrar o texto bíblico, né, e principalmente da teologia moderna, onde não há esse Deus que pune a maldade humana, muitos vão dizer, mas esse texto não vale, é do Antigo Testamento. Daqui a pouco já vou discorrer um pouco sobre isso. Será se então Deus se converteu? Será se agora o Deus do Novo Testamento está mais bonzinho? Então Deus se converteu? No Antigo Testamento era um Deus mau? Nós precisamos nos lembrar que o Espírito do Antigo Testamento é o mesmo Espírito do Novo Testamento. Ou seja, ambos são inspirados por Deus, pelo próprio Deus. E tanto o Antigo como o Novo estão cheios de graça e de verdade. Ou seja, é palavra de Deus. Então é sabedoria você não tentar colocar antigo contra novo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que lembrar. O segundo ponto que nós temos que nos atentar, mesmo Davi sendo o autor da maior parte dos salmos imprecatórios, ou salmo de maldição, apesar deste tom extremamente cruel e bombástico, como nós acabamos de ler aqui, Davi ele é reconhecido por nunca exercer vingança sobre os seus inimigos. Mas pelo contrário, por perdoá-los. Davi sempre teve esse coração e poupá-los, né, da mesma forma que ele tratou Saul. Saul, a todo tempo tentando matá-lo, acabar com ele, Davi ainda poupou-lo, né? Poupou. Terceiro, né?
O terceiro ponto que nós temos que destacar aqui, que Davi estava inspirado por Deus ao escrever este salmo. Como nós sabemos disso? Ora, a própria Bíblia vai dizer isso. O próprio Cristo afirmou sobre os salmos e sobre Davi, dizendo que ele escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Então, é a palavra de Deus. Então, primeiro, lembrar isso. Não tente colocar Antigo Testamento contra Novo. Segundo, olhe para a posição de Davi. Mesmo sendo autor de maior parte dos salmos imprecatórios, ele não era um homem rancoroso, cheio de ódio, e não lidava assim com os seus inimigos. E terceiro, Davi estava ali inspirado por Deus, cheio do Espírito. Então, como que nós fazemos para entender este salmo? Como compreendermos, e fazermos um bom uso aí dos salmos imprecatórios ou salmo de maldição? Nós devemos levar em consideração alguns pontos. Primeiro, porque Davi, ele não está escrevendo aqui como um cidadão comum. Ele não está escrevendo aqui como um cidadão comum. Temos que nos lembrar, Davi está escrevendo aqui como um rei, como um juiz de Israel. E inúmeras vezes nós vemos Davi aqui, é uma figura de Cristo nos salmos imprecatórios. Uma figura de Cristo. E isso vai retratar muito também do cristão na eternidade. E diante com esta visão de que Davi está escrevendo como um rei, como um juiz, e que ele é uma espécie de Cristo nos salmos aqui imprecatórios, nós temos que ter respeito pelas autoridades, nós não devemos retribuir o mal por mal, como Davi está dizendo aqui, nós também devemos ficar atento ao nosso coração, se não há nenhum caminho mau, devemos sondar o nosso coração e devemos sempre ter um quebrantamento, ou seja, um coração quebrantado diante do Senhor. É isso que este salmo tem muito a nos dizer. Então, diante disso, Davi ele está orando, basicamente para isso, que Deus castigue os seus inimigos, e isso fica muito claro, principalmente aí nos versos iniciais, até o verso 8, ou melhor, aí até o verso 9, ou verso 10, diz de maneira muito categórica que Davi ele está se alegrando. No verso 1, ele diz que Deus luta contra os seus inimigos. Ele pede que Deus possa lutar contra os seus inimigos. No verso 3, ele diz que ele pede a Deus para impedir o avanço dos seus inimigos. E não apenas isso, no verso 4, ele vai pedir que Deus possa envergonhar esses homens que estavam tramando contra ele, ou seja, os inimigos que estavam se levantando contra Davi. Na revista atualizada vai dizer que Deus possa cobri-los de vexame. Que eles fiquem sem rumo, no verso 5, ou sejam como a palha, aqui descrito no Almeida século 21, que seja deixado ao acaso, ao léu. Era isso que Davi estava orando. Ou seja, que eles pudessem viver ali perdidos, ao léu, sem rumo. No verso 6, que eles pudessem cair. No verso 6 ainda, que eles pudessem ser perseguidos pelos anjos. E não apenas isso. No verso 8 ele diz, Senhor, destrua-os, que o Senhor possa aniquilar esses homens. E não apenas isso, no verso 8 também ele pede que eles possam colher o mal que eles plantaram. Ou seja, aquilo que eles plantaram, eles deveriam colher. E para culminar aí no verso 9, ele diz que ele vai se alegrar quando essas coisas acontecerem, ou seja, quando Deus pesasse a mão sobre esses homens malignos. A pergunta que pode surgir diante de um salmo como esse, mesmo diante da introdução que eu acabei de fazer, muitos podem dizer o seguinte, perguntar o seguinte, ora, mas como conciliar isso então com os ensinos de Jesus? Não foi o próprio Cristo que disse que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem? Não foi o próprio Cristo que nos ensinou que nós não deveríamos nos alegrar com a queda dos nossos inimigos? Como unir isso? Como conciliar isso? É mais ou menos aquele camarada, Nós tínhamos um irmão que trabalhava aí no setor de corte da Bandeirantes, e aí ele constantemente sofria ameaças, E muitos diziam ser crentes. E aí quando ele ia suspender o fornecimento, fazer o corte ali da energia elétrica, os caras só faltavam bater nele. O povo só faltava bater. E os crentes amaldiçoavam. Ele estava amaldiçoando o cara, mas ele mesmo estava errado. Ele que não pagou a conta de luz e ele queria punir o outro. Ele estava errado. Veja que loucura que nós vivemos, E nós vemos isso muitas vezes, Os crentes amaldiçoando e mesmo ele estando totalmente errado, Então este é mais um, como eu disse, é um salmo imprecatório, ou seja, são o desejo, de que o pecador seja amaldiçoado, ou seja, que ele colha o fruto dos seus pecados. E aí então, primeiro, muitos vão dizer, mas é o Antigo Testamento, não funciona mais assim. Tá, então você está dizendo que Deus se converteu, que o Deus do Antigo Testamento era um,
era um Deus que punia a maldade humana. Agora, no Novo Testamento, nós temos um Jesus bondoso, um Deus bondoso que se converteu. Né? Olha, a versão do Antigo Testamento era um Deus muito furioso. Vamos vir com uma versão um pouquinho mais leve, né? Um Deus que se converteu. Primeiro, que isso é um absurdo, né? Porque o mesmo Espírito que conduziu esses homens no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que conduziu os homens aqui no Novo Testamento. Então é palavra de Deus. E aí Jesus, o próprio Cristo, chamou os salmos de palavra de Deus. Você se lembra lá em Marcos capítulo 12, verso 36, diz o seguinte, segundo o relato de Marcos. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou, como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas veja, a tônica que eu quero destacar aqui é, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, chamando os salmos de palavra de Deus. Lucas, segundo o relato de Lucas, lá no capítulo 24, verso 44 diz, depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, então Jesus estava testemunhando que os salmos são palavras de Deus. Ele estava testemunhando que Davi falava da parte de Deus. Paulo também, inúmeras vezes Paulo citou o Antigo Testamento, inúmeras vezes Paulo citou o livro de Salmos, e testemunhando ali os salmos como palavra de Deus. Ou seja, ao falar sobre a condenação de Israel, lá em Romanos capítulo 11, você se lembra? Paulo ele vai citar o Salmo 69. Em Romanos capítulo 11, verso 9, Paulo vai dizer isso. E Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Né? Aqui, Davi está pedindo que esses homens caiam na armadilha que eles fizeram contra o ungido de Deus, contra o servo de Deus. Davi ora, Senhor, que eles caiam nessas armadilhas que eles planejaram contra mim. Paulo, ele ora e diz, olha, que vocês caiam na armadilha que fizeram contra o Cristo, contra o ungido de Deus, contra o Filho de Deus. Nós vemos também este relato por meio da boca lá de João, lá em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. E diz o seguinte, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando? A mesma expressão que Davi usou aqui no verso 17, né? Até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Ou seja, os santos na glória clamando que a justiça fosse executada. Ou seja, a mesma expressão que Davi utilizou aqui no verso 17, né? E assim como também, se você se lembra, Amã prepara uma forca para tentar aniquilar o povo de Deus. Ele queria acabar com a geração do povo de Deus, né? Ele preparou a forca para Mordecai. E por final, a forca serviu para ele mesmo, né? Ele mesmo, aquela armadilha que ele havia preparado, serviu para ele mesmo. Então, como interpretar estes salmos, né? Seja o Salmo 35 ou os outros salmos imprecatórios? Primeira coisa que nós temos que lembrar que é a palavra de Deus. Como nós acabamos de ver aqui, os salmos é palavra de Deus. O Antigo Testamento é palavra de Deus, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, estes salmos, né, ou estes salmistas, são a voz de Deus expressando a vontade do Senhor sobre os inimigos de Deus. Então, Davi está ali como um servo de Deus, como uma autoridade, expressando a vontade do Senhor sobre os inimigos de Deus. Jesus disse isso, né? Davi falou pelo Espírito Santo. Ou seja, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, quando o salmista diz ter prazer quando isso acontecesse, ou seja, quando Deus executasse a sua justiça, é a mesma sensação que nós vemos sendo descrito na palavra de Deus, que Deus sentiu prazer em esmagar o próprio Filho. Você lembra da expressão lá em Isaías? Que diz que agradou o Senhor moer o próprio Filho. Ou seja, por que Deus ficou satisfeito, ou seja, ao esmagar o próprio Filho na cruz do Calvário? Ora, porque lá na cruz do Calvário, a ira de Deus foi descarregada sobre o seu Filho, ou seja, a justiça foi satisfeita. Então, por isso Deus ficou feliz ao esmagar o próprio Filho. Ou seja, prazer pela satisfação da justiça.
Ou seja, o crime não saiu impune. O pecado não foi varrido para debaixo do tapete. Alguém pagou um preço. Então, na cruz, nós vemos a justiça de Deus. Eu sei que muitos hoje, eles querem pregar o evangelho, mas eles querem pregar apenas uma parte do evangelho. O evangelho é a boa notícia. Mas antes de anunciarmos o reino dos céus, vem um arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas hoje, infelizmente, muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles não querem anunciar a primeira parte. Porque, afinal de contas, a primeira parte não é uma parte assim tão gostosa de se ouvir. A primeira parte que mostra o meu pecado e o seu pecado. A primeira parte que mostra a nossa podridão, o quanto nós pecamos, qual o tamanho da nossa transgressão e qual é a consequência dessa nossa transgressão para com o nosso Deus. Então essa primeira parte que põe o dedo na nossa ferida, que mostra exatamente a nossa real situação diante de Deus. Não é aquilo que você acha, o que eu acho, mas é o que o texto bíblico diz, é o que o próprio Deus diz da real condição do homem perante ele. Essa parte ninguém gosta. As pessoas querem ficar apenas com a segunda parte da boa notícia. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Deixa de lado que é uma mensagem muito pesada. Vamos ficar apenas com o reino dos céus. Vamos ficar com a parte boa do evangelho. E não há anúncio do evangelho se não for em sua totalidade. Não há anúncio, não há fidelidade para com a escritura se o evangelho não for propagado em sua totalidade. Ou seja, mostrando a lei de Deus, que é esse raio-x que mostra o meu pecado, o seu pecado. Ou seja, é uma espécie de raio-x que mostra a mim e a você o tamanho da nossa transgressão e qual é o caminho que nós temos que trilhar, para que possamos de fato sermos reconciliados com Deus. Para isso, precisamos do evangelho sendo ali escancarado diante dos nossos olhos. Então a ideia é desse prazer pela satisfação da justiça. O termo usado muito aqui no Antigo Testamento é propiciação, que é aplacar a ira por meio da satisfação da justiça. O sangue era derramado, justamente, o sangue do animal, simbolizando isso, Quando João olha para Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros eram apenas um símbolo do Cordeiro que viria, que era o Messias, o Filho de Deus. Como Mateus vai dizer, aquele que veio para nos perdoar os pecados. Veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Então a propiciação era justamente isso, aplacar a ira por meio da satisfação. Mas como aplicar isso hoje em nossos dias? Primeiro, por meio da pregação do Evangelho. Por isso que a pregação do Evangelho, ela precisa ser fiel. Não há anúncio do Evangelho, senão há anúncio da lei de Deus. Porque, veja, o Evangelho é o quê? A boa notícia é o quê? É sobre quem? Trata do quê? Mas as pessoas não querem tocar nesses pontos. O Evangelho é sobre Jesus, é quem Deus é. Como inúmeras vezes os salmistas relatam quem Deus é. Então, como Paulo começa anunciando o Evangelho lá em Romanos 1,18, Paulo não disse: olha, Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus vai te livrar desta vida sem sentido, sem propósito, sem significado. E eu creio fielmente que Cristo faz isso mesmo. Mas Paulo não começou dizendo: olha, Cristo tem um propósito em sua vida. Olha, Jesus morreu porque Ele te ama. Não, Paulo começa o anúncio do Evangelho em Romanos 1,18, dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele começa pregando o Evangelho, mostrando a ira de Deus sobre o homem. Porque o homem quebrou ou transgrediu a lei de Deus e o salário do pecado é a morte. Então ele começa anunciando o Evangelho desta maneira. Você entendeu agora por que Paulo então diz: eu não me envergonho do Evangelho? Porque anunciar algo desse tipo, extremamente pesado, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque essa mensagem é uma mensagem pesadíssima. Aquela mensagem onde as pessoas só falam sobre o amor, como muitos escolheram, apenas falarem sobre o amor, ou seja, eles não estão pregando o Evangelho. Não. Se pregam apenas o amor, vai para o semáforo e diz: olha, Jesus te ama, abre uma placa lá e vamos dar um abraço nas pessoas e dizer que Jesus tem um propósito na vida delas. Isso não é pregação do Evangelho. Pode parecer muito bonito, pode ser muito bem aceito, mas não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é bem incisiva. A pregação do Evangelho nos leva a essa reflexão. Onde e o que eu preciso fazer?
onde eu preciso mudar e o que eu preciso fazer. Qual é o próximo passo que deve ser dado? Por isso que muitas pessoas, ao ouvirem isso, olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito em suas vidas, elas cogitam a possibilidade de precisarem fazer alguma mudança em suas vidas. Elas continuam completamente tranquilas em seus pecados. Elas podem estar mergulhadas em seus pecados, nadando de braçada no pecado. Mas como não há confronto, para que mudar? Se o pastor a todo tempo está dizendo, olha, Deus te ama, Jesus tem um propósito em sua vida. Ou seja, vamos continuar como estamos. Eles falam, os falsos, né, eles pregam sobre o amor, mas nada da ira de Deus. Nada da ira de Deus. Ora, mas o evangelho começa com a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Quem será que está certo, meu irmão? Os profetas do Antigo Testamento, que confrontavam o povo de Deus? Os apóstolos do Novo Testamento? João Batista? Cristo? Ou os pastores modernos? Eu prefiro ficar com a Escritura. Prefiro ficar aqui com a palavra de Deus. Então imagine, esses homens, esses pastores, que estão diante de uma plateia de homens em pecado, que inúmeras vezes estão mergulhados em seus pecados. Esses pastores que estão diante desta plateia, eles simplesmente dizem o seguinte, olha, Deus te ama. Ou, como nós temos ouvido, né? Você é o centro do coração de Deus, né? Você é o centro de tudo, você é maravilhoso. Você é a pessoa mais especial deste mundo. Só falta dizer que você é a última Coca-Cola do deserto. Ou seja, é um bem tão precioso, né? Imagine então esses homens que estão mergulhados em seus pecados, ouvindo essas palavras de um pastor. O que você acha que eles vão fazer? Vão cogitar na possibilidade de mudança? Vão cogitar em examinar a própria vida e ver se há algum caminho mau? Claro que não. Eles ouvem isso e continuam o trajeto rumo ao precipício, rumo à condenação eterna. É claro que isso pode encher a igreja. Isso, é claro que um discurso, né, onde não toquemos na ira de Deus, pode render muito dinheiro, né? Porque se o ouvinte ficou satisfeito com aquele discurso bem superficial, mas bem caloroso, há uma grande probabilidade dele contribuir financeiramente. Mas ele continua indo rumo ao precipício. Então nós precisamos nos lembrar que pecadores não precisam de estímulos. Pecadores precisam de repreensão. Todos nós somos assim. Todos nós. Um pecador, ele não precisa de estímulo, ele precisa de repreensão. E é por isso que nós precisamos do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Precisamos ser confrontados pela palavra de Deus todos os dias. Isso aí é fundamental para a compreensão do amor de Deus. Se eu tenho uma deficiência em enxergar o meu pecado, eu terei também uma deficiência para enxergar a bondade de Deus e o amor de Deus para comigo e com você. Ora, se Deus se ira contra os pecadores, porque é isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, não é? Filhos da ira, eu preciso ter isso, a compreensão, enxergar o meu pecado, a minha transgressão, o tamanho da minha transgressão e qual a consequência da minha transgressão. E aí, então, pode surgir uma pergunta, né? Mas então como ele pode nos amar? Se nós transgredimos, se nós quebramos a sua lei, se nós o desobedecemos, como então Deus pode nos amar? Ora, por meio de Cristo Jesus. Aí vem a boa notícia. Aí vem a boa notícia. E aí, então, o evangelho é anunciado, não é? Mais uma vez. Ora, a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Ou, como disse Isaías, agradou a Deus moer o próprio filho. Agora as pessoas querem resumir a mensagem da cruz em apenas Deus te ama. Olha, Jesus morreu na cruz por você porque você é muito precioso, você tem um valor gigantesco. É por isso que Jesus morreu numa cruz por você. Não, Jesus não morreu numa cruz por você porque você é tão valioso, porque você é tão precioso. Não é essa a mensagem bíblica. Jesus morreu numa cruz porque o seu pecado foi gigantesco. Jesus precisou ser esmagado na cruz do Calvário, não é porque você é especial, porque a sua transgressão exigiu isso do nosso Senhor. Por isso Deus precisou enviar o próprio Filho, que cumpriu toda a justiça estabelecida por Deus, que era perfeição
total. E por isso Deus precisou esmagar o próprio Filho, por conta da nossa transgressão, por conta do tamanho do meu pecado e do seu pecado. Não é porque nós éramos especiais, ou somos especiais. É justamente o oposto. O tamanho da nossa transgressão exigiu Deus moer o próprio Filho. E aí, é claro, nós vamos concluir a boa notícia. Paulo diz em Romanos que na cruz nós vemos a justiça de Deus. Ponto final. Porque na cruz a justiça foi satisfeita. Paulo também diz em Romanos que na cruz nós vemos o amor de Deus. Porque ele diz que nós éramos ainda inimigos de Deus quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Mas veja, o Evangelho é em sua totalidade. Paulo fez isso em Efésios. Se você se lembra, nós estudamos aqui Efésios. Lá no capítulo 2, Paulo tratou disso. A justiça de Deus, a ira de Deus e o amor de Deus. Mas hoje muitos pastores querem escolher apenas o amor. Eles não querem falar nada da ira de Deus. E não há evangelho se nós não anunciarmos por completo. Ora, não dá para você falar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo sem falar da ira de Deus. Porque afinal de contas, por que ele precisou ser pendurado no madeiro? Por que ele precisou receber sobre si a ira de Deus? Não tem como falarmos da cruz sem falarmos da ira de Deus. E isso também vai nos levar a termos um coração grato, não é? Porque se nós nos conhecemos, se nós, pela graça de Deus, tivemos os nossos olhos abertos, o nosso coração quebrantado, então nós enxergamos o nosso pecado e o tamanho da nossa transgressão. E contra quem nós pecamos, e contra quem nós transgredimos. E aí, então, isso nos resta agradecer apenas. Não há nada para nós nos vangloriarmos. Eu não vou ter nada para me considerar superior a prostituta, ou traficante, ou seja, quem for. É fruto da graça de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre mim, eu estaria fazendo a mesma coisa ou coisas piores. Então, o que eu tenho é apenas um coração grato a Ele. Então, quem enxerga os seus pecados, ou seja, quem enxerga a sua podridão, ou seja, a depravação total, que essa é a real situação do homem, né? Da planta dos pés ao alto da cabeça não há nada são. É claro que uma pessoa assim, ela vai ter um coração grato a Deus. Mas afinal de contas, por que você? Por que eu? Por que não poderia ser outro? Deus ter separado o escolhido. O que há de bom em nós? Nada. Segundo, né? Nós vemos isso por meio do temor. Veja aqui, veja o que Deus fez com Israel, o seu povo. O seu próprio povo. E inúmeras vezes nós vemos isso nas Escrituras. Deus punindo o seu próprio povo, porque o seu próprio povo simplesmente não o obedeceu. Mas hoje, muitos crentes, eles acham que Deus vai pesar a mão sobre o ímpio, não sobre os crentes. Eles acham que a sujeira, a lama na pele da ovelha, ela é mais limpa. Não, não é. Não é. Pecado é pecado, seja na vida do ímpio ou na vida do cristão. Muitos estão preocupados com Satanás, não é? Mas a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. Para que o temor esteja diante dos nossos olhos. Mas não apenas isso. Isso também nos leva a termos esperança, não é? Que é aqui como Davi está descrevendo. Né? Se eu creio que Deus há de executar a justiça, eu posso ter esperança. Mesmo diante de um mundo como o nosso, onde nós vemos a cada dia, né, que parece que se você andar errado, esse é o melhor caminho, né? Porque aquele que anda certo, ele sempre será prejudicado. Né? Quando o cara decide andar de maneira honesta, ele sempre vai ser o perseguido da história. E aí nós vemos pessoas fazendo, pintando e bordando, como diz o ditado, e estão aí, em meio aos poderosos, estão sendo aplaudidos, né, pelo mundo. E aí então nós achamos, será se convém andar de maneira reta, íntegra e justa? Sim, a palavra de Deus diz que sim. Porque um dia todos serão punidos. A maldade não ficará impune. Mais uma vez, Davi está dizendo que vale a pena ser justo. Vale a pena fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Então nós não podemos nos desanimar. Então esse texto também traz esperança a nós, de entendermos e lembrarmos isso. A maldade não ficará impune. A maldade pode ficar impune diante dos tribunais desta terra, né, como nós vemos constantemente. Mas diante do juiz de toda a terra, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ninguém vai passar impune.
A maldade não vai sair impune, em hipótese alguma. E para a gente encerrar, nós devemos orar pela glória de Deus e pelos oprimidos, né? Que é o que Davi está nos ensinando aí. Como eu disse, Davi, ele é um representante de Deus e do povo de Deus. Davi é esse representante. E como um representante, ele está lutando, né, para defender o povo de Deus e para defender esses ataques a Deus. Ou seja, ele é um representante de Deus e do seu povo. Então, lutar contra ele era lutar contra Deus e contra o povo de Deus, contra o seu povo. Então, Davi se levanta. Davi se levanta, né? Então, o juiz, ele pode dar uma sentença de morte, nós não podemos. E aí, então, temos que nos lembrar em qual condição Davi está escrevendo, né? Ele não escreve como um cidadão comum, mas sim como um rei, como uma autoridade. Poderia, né, e podia exercer isso. Né? Um juiz, ele pode dar uma sentença de morte. Eu não. Embora o nosso país não tenha, né? E nós não vemos amparo na Escritura, né, para termos um sistema como nós temos no nosso país, né? Você ficar mantendo vagabundo lá comendo de graça, né? Nós não vemos. Na Escritura você não encontra respaldo para isso. Né? A cadeia, o local ali onde ficava, era simplesmente aguardando o julgamento. Aguardou o julgamento, saiu a sentença, acabou. É pena de morte, é pena de morte. Ou o que cabia ser feito, ponto final. Agora, não isso que nós vemos em nosso país, né? Você ficar sustentando o camarada lá por 20, 30, sei lá quantos anos, né? Fora o custo, né, que isso gera, né? Davi, ele pode dar uma sentença de morte, nós não. Um juiz pode dar uma sentença de morte e nós não. Davi é a boca do próprio Deus, expressando, né, a sentença do justo juiz. E é por isso que ele está executando ali, por isso que ele está clamando, para que a justiça, para que os homens maus fossem punidos. Mais uma vez, lembre-se disso. Quando olhamos para Davi, nós não vemos esse desejo por vingança, né? Aquela vingança pessoal. Nós não vemos, né, o veneno escorrendo dos seus lábios, mesmo quando as pessoas lhe faziam mal. Porque muitos podem pegar os salmos imprecatórios para dizer isso, né? Eu vou, como eu já ouvi, né? Vou levantar 3 horas da manhã para orar para Deus derrubar o fulano. Pensa, mas que crente que é esse, meu Deus do céu? Imagina, a pessoa tem a ousadia de olhar e dizer, olha, eu levanto 3 horas da manhã, eu dobro os meus joelhos para Deus derrubar o fulano. Caramba, chique é crente ainda, hein? Imagina se não fosse. Rapaz, já estava fazendo qualquer tipo de mandinga aí para derrubar o cara. Que Deus nos dê graça, não é buscar vingança pessoal, mas é orar a Deus, salva os oprimidos, julgue os homens maus. Né? Nós vemos aí, né, as crianças, as mulheres gritando, né? E acham que é um direito matar o próprio filho. E muitos ficam quietos. O lugar que deveria ser o mais seguro para uma criança. Talvez hoje em nossos dias seja um lugar mais perigoso. Né? O ventre da mãe. Imagine. E nós não podemos ver coisas assim, injustiça sendo praticada e ficarmos quietos. Né? Não, nós temos que clamar. Devemos orar a Deus. Deus, salva os oprimidos e julgue os homens maus. Quando nós olhamos para o nosso sistema judiciário, mesma coisa, né? Devemos orar a Deus, que Deus execute a sua justiça, né? Que Deus possa operar na nossa nação. Isso já mostra, né? E cai por terra a ideia de que o Brasil é temente a Deus, né? Feliz a nação cujo Senhor é Deus, né? Muitos dizem como se a nossa nação, de fato, né, estivesse ali prostrado diante do Senhor. Com tanta maldade, né? Com tanta coisa aí. Dizem que vivemos o avivamento. Avivamento quando de fato há um grande mover de Deus, as pessoas são transformadas, né? A sociedade é transformada. Então isso nos leva a buscarmos mais a Deus, a examinarmos, né? A começar pela nossa vida. Né? Queremos um avivamento, muitos querem um avivamento, mas não começam nem pela vida deles mesmos, ou pela própria comunidade. Se de fato queremos um grande agir de Deus, um grande mover de Deus, devemos começar pedindo pela nossa vida, pela nossa família, e então estendemos para a nossa comunidade, estendemos para a nossa cidade, e assim vai. Mas nos esquecemos disso, né? Que Deus nos dê graça e abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.